Vem comigo, nação, vamos ver aqui o Sport News. Tem Flamengo amanhã e vamos ver aqui o que rolou durante o dia de hoje, sábado, e convocação do Samuel Liso. Não é novidade, é novidade pra você? Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo na descrição, mas aí se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com o like porque eu agradeço. Vamos conferir aqui os últimos detalhes. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos embora aqui falar um pouquinho dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero começar com um papo do jogo entre Flamengo e Grêmio, porque os tricolores estão muito nervosos com essa partida, tá? Já tem coisa na rede social aí dizendo que se o gremista pudesse desistir desse jogo, quem sabe desistiria. Tem um receio, especialmente pelas últimas goleadas do Flamengo, né? Acho que é uma equipe que está, depois de algumas eliminações, né? Depois do que aconteceu no Mundial de Clubes e depois de ter recebido muitas críticas, está num momento que volta a ser muito empolgante para a sua torcida, o que faz com que a torcida gremista fique preocupada. O que podemos esperar do Flamengo nesse jogo, na sua casa, ingressos esgotados e um caldeirão no Maracanã? Então, é o melhor time do país no momento, né? Contra um Grêmio que tropeça, não consegue se recuperar de forma regular. Teve uma boa vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro, mas até o próprio enfrentamento recente entre Flamengo e Grêmio é muito favorável ao Flamengo, né? Acho que não tem comparação hoje entre as duas equipes. Mas é futebol, Kelly. Uma coisa que muitas e muitas vezes esse tipo de prognóstico que eu fiz aqui agora, ele cai por terra porque um adversário está num dia melhor que o outro, porque um treinador monta uma estratégia que anula algumas virtudes, porque às vezes tem o imponderável, você faz um gol muito cedo, um jogador é expulso muito cedo. Então, tem uma série de variáveis que faz com que muitas vezes o resultado não seja o esperado. Mas é óbvio que há um favoritismo muito grande do Flamengo, principalmente depois desse baile que a gente está vendo na tela, esse 8-0 contra o Vitória. Óbvio, um time não ganha do outro de 8-0 se o time derrotado não também fizer muita força para isso acontecer. Tem muito mérito do Flamengo, mas tem muita coisa ruim que o Vitória fez no jogo. E o Grêmio sabe muito bem disso, certamente tomará cuidados no Maracanã amanhã para que isso não se repita. Mas é uma equipe muito difícil de ser batida hoje sob seus domínios e o Grêmio não está vivendo um momento que o privilegie nesse enfrentamento. A grande realidade é essa. Que tipo de cuidado é imprescindível para o Grêmio amanhã contra esse poderoso Flamengo? Todos. Todos. Em todos os setores, em todas as linhas, em todas as posições. É um Grêmio que vai precisar de muita atenção contra, como o Coutinho falou, a melhor equipe do país no momento. Vem de uma vitória acachapante em cima do Vitória, o que dá ainda mais confiança, né, para a equipe rubro-negra. Mas é um Grêmio que, apesar de ainda não ter mostrado muito nesse Campeonato Brasileiro, um Grêmio que está lutando ali pela parte de baixo da tabela, vai ser um Grêmio que vai precisar se fechar, vai ser um Grêmio que vai precisar se proteger num primeiro momento, algo que não vem fazendo tão bem assim, tá? Apesar de ter contratado alguns reforços, inclusive o Valbuena ali pra zaga, né? É uma zaga um pouco mais experiente, uma zaga mais pesada, talvez seja um Grêmio aí que precise proteger muito bem a sua área para, a partir desse momento, tentar pensar numa construção mais ofensiva. Eu acho que o jogo vai se desenhar para uma posse de bola do Flamengo, como todos os jogos do Flamengo vêm se desenhando. Um Flamengo que envolve, um Flamengo que se movimenta bastante, um Flamengo que sabe rodar a bola e sabe encontrar espaços. Pelo lado do Grêmio vai ser se defender, se fechar, para quem sabe ali, num contra-ataque, numa bola aérea, né, tentar ali criar algum tipo de dificuldade, porque é muito difícil bater o Flamengo vem embalado e ainda vai jogar em casa, perto dessa empolgação toda que a torcida está vivendo de forma muito justa. Então, gente, olha só, sobre a defesa do Grêmio, a gente estava falando sobre isso, ponderando muito bem, o Balbuena se machucou, está fora da temporada, então a estratégia do Mano Menezes, que muito se fala que é um treinador que gosta de se proteger, né? Não vou usar outra palavra por aqui. Não vou usar retranqueiro, não, tá? Não vou. Mas Quase saiu, né? Quase saiu, sem querer, não sei como. Mas é um setor que o Grêmio vem enfrentando problemas, né? Primeiro porque não encontrava um zagueiro de pé direito. Quando encontra, ele se machuca, tá fora da temporada. Provavelmente vai usar ali o Kahneman, que é uma liderança, mas é canhoto, assim como o Wagner Leonardo, e aí ele vai ser deslocado para a direita. Então, volta a ter um problema que tentou solucionar. Pois é, o outro zagueiro destro do elenco é o Gemerson, que tá muito mal, né? A torcida não quer ver o Gemerson. Então, é a solução, é a alternativa que tem para tentar frear esse time do Flamengo. Acho que é isso, a Belly citou a estratégia, acho que não tem muito o que fazer de diferente,
Até porque, se a gente pensar no Grêmio, qual foi o jogo que o Grêmio adiantou a marcação ou tentou ficar com a bola contra o adversário e foi muito impositivo? Nos momentos em que fez isso, certamente foi fragmentos muito curtos dos jogos e diante de equipes que são bem inferiores ao Flamengo. Então, assim, é complicado imaginar uma estratégia diferente no Maracanã, tentar se fechar bem, neutralizar os espaços que o Flamengo pode explorar perto da área do Grêmio e tentar sair em velocidade. Tem dois jogadores muito interessantes pelos lados, que quando acionados em profundidade costumam gerar perigo à defesa adversária. O Kiki Oliveira pelo lado esquerdo, o Alisson pelo lado direito. O Bright White não é um velocista, mas não é um jogador lento também, então ele consegue ser também útil na questão do contragolpe. Mas é aquilo, tudo isso é a teoria, né? Se esses caras que a gente está vendo na tela aí estiverem num bom dia, o Flamengo coletivamente encaixar o jogo, é uma equipe que também leva poucos contragolpes, né? A gente está falando de uma possível estratégia de contra-ataque, mas a velocidade e a coordenação com que o Flamengo reage logo após perder a bola no campo de ataque inibe muitas vezes a transição ofensiva adversária e faz com que o Flamengo retome a bola rapidamente perto da área. É difícil, é uma tarefa bem complicada, mas você falou, o Mano, ele, ao longo da carreira, conseguiu montar equipes que se saíam bem nesse estilo mais reativo. Não é o histórico recente dele, tá? No Fluminense, ano passado, ele até consegue melhorar um pouco a defesa, mas era uma defesa que vinha muito mal e também coincidiu com a chegada do Thiago Silva e o retorno do André naquele momento. Mas se a gente pega essa temporada de 25, o início do Fluminense não é bom do ponto de vista defensivo. A reta final de trabalho dele no Inter, antes do Grêmio, também não é positiva na parte defensiva e esse Grêmio menos ainda. Se a gente comparar com o que era o Grêmio com o Gustavo Quinteiros, óbvio que teve uma melhora, mas também era uma bagunça total, aquele Grêmio, né? Houve uma pequena melhora, mas não o suficiente para colocar o tricolor ali numa zona mais confortável do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que não toma muito contragolpe e também não toma muito gols por consequência disso também, né? Agora... O Flamengo tem um saldo de gols melhor do que o segundo melhor ataque do campeonato. Isso é uma coisa, assim, é muito impactante. Se você pega o Campeonato Brasileiro a essa altura do campeonato, depois de 22 rodadas, né? 9 fora os jogos aí que não foram pagos, mas você ter mais saldo de gols. O Flamengo tem 36 gols positivos, né? 36 gols de saldo. A diferença de gols feitos e tomados. Né? E o Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque, tem 35 gols marcados. Cara, é muito significativo isso. Bom, vive esse bom momento, né? E com um jogador que agora foi convocado para a seleção brasileira. O Samuel Lino foi chamado por Carlo Ancelotti. Ele vai substituir, gente, o Matheus Cunha, do Manchester United, porque ele se lesionou, teve um problema muscular a princípio, né? Ainda vai ser avaliado e diagnosticado, mas se lesionou nesse sábado e, portanto, Samuel Lino ganha essa oportunidade. Um cara que tem vitória pessoal, que se dedica muito dentro de campo, né? Impressionante o quanto parece que o Samuel Lino, depois de ali aquele começo, com alguma desconfiança e até com erro, né, de pênalti e tudo mais, ele prova que ele é um jogador que tem muita dedicação dentro de campo, que pode contribuir muito com esse time. Foi um cara pedido, né, pelo Felipe Luiz. Ele chega e, no bom jargão aí popular, ele tenta colocar a bola debaixo do braço para resolver a situação. Sim. E assume uma titularidade, né? É um cara que vem sendo muito interessante. O torcedor brasileiro que não acompanha o futebol espanhol, né, o Samuel Lino vem do Atlético de Madrid, teve a oportunidade de conhecê-lo até mesmo na Copa do Mundo de Clubes. O Atlético de Madrid que foi eliminado ainda na fase de grupos, no grupo do Botafogo, do PSG e do Seattle Sounders. O Samuel Lino estava lá, era um dos brasileiros que a gente falava, onde estão os brasileiros desse Mundial, para além dos times brasileiros. Sim. E o Samuel Lino era um deles e assumiu bem ali a titularidade, vem sendo muito importante nessa construção ofensiva do Flamengo, jogador de beirada, ele tem o desequilíbrio do 1 contra 1 também, ele tem essa agilidade, né? É um jogador que fisicamente ele nem é tão forte assim, mas ele consegue muito bem na condução de bola, no drible, né? Ludibriar ali o seu adversário, enganar o seu adversário, e isso é muito importante pensando até mesmo em seleção brasileira. Claro que pensando em Flamengo, tá sendo um cara desequilibrante, mas pensando em seleção brasileira, levando em consideração que muitas vezes os jogos de seleção e até mesmo jogos de Copa do Mundo, pensando no médio prazo, são jogos mais amarrados, que os dribladores, eles vêm, entre aspas, aí, perdendo
ganhando espaço. A gente fala muito de um futebol muito tático, de muita entrega técnica, mas que muitas vezes perde essa característica do 1 contra 1, do cara que realmente faz o improvável. O Samuel Lino pode ser um desses caras, né? A gente falava sobre ele estar na pré-lista, acabou sendo convocado, acho que até de forma muito merecida, e a gente espera que ele consiga render na seleção brasileira, que não sinta o peso de vestir a amarelinha, como não sentiu o peso de vestir a camisa do Flamengo. Eu tô muito curiosa para ouvir do Coutinho como é que ele pode render bem assim na seleção brasileira, e já trago para discussão alguns números do Samuel Lino. São só 8 jogos pelo Flamengo até aqui, 6 participações diretas em gols, com 2 marcados e ainda 4 assistências. Acho que já são números que mostram as credenciais. O cara, assim, o Flamengo tinha muito problema para terminar as jogadas, né? Às vezes controlava o adversário, dominava, mas não conseguia produzir uma quantidade de chances suficientemente relevante dentro daquele cenário de jogo, né? Você tá vendo um time ali que tem a bola no campo de ataque o tempo todo, você vai esperar que esse time vai criar as oportunidades. E muitas vezes o problema era justamente aquilo que o Samuel Lino traz de melhor pro Flamengo. Como ele toma as decisões perto da área, né? A Belly citou a habilidade que ele tem, é um jogador repertório de drible em espaço curto. Isso foi, para mim, o principal que fez o Flamengo trazê-lo ao clube. A capacidade de enxergar os companheiros bem posicionados dentro da área para servir ou até mesmo finalizar. Enfim, a forma como ele vai concretizar aquela jogada. Estava até dando uma olhadinha aqui na quantidade de jogadores da seleção para o lado esquerdo do campo convocados dessa vez, né? Porque se a gente for ver, o Matheus Cunha não é um homem de lado. Ele é um homem central de ataque, né? E até na última convocação jogou muito bem contra o Paraguai, como um jogador que saía da área e vinha circular na intermediária. Pro lado esquerdo hoje, a gente só tem o Gabriel Martinelli para essa data FIFA, que foi o titular, inclusive, do jogo contra o Paraguai. Eu acho bem provável que o Ancelotti dê oportunidade, se não como titular em um dos jogos, mas entrando no segundo tempo. E vale lembrar o seguinte, é um jogador que está no radar da seleção há um tempo, né? Eu lembro que na apuração dos colegas aqui, o nosso colega Caio Mota uma vez apurou que ele estava na pré-lista ainda era do Dorival Júnior naquela ocasião, ainda era jogador do Atlético de Madrid. Ajuda muito defensivamente também. No Atlético, a melhor temporada dele, ele não jogava como ponta, era como ala. Eram 3 zagueiros e ele jogando como ala esquerda, mesmo não sendo um jogador canhoto, um jogador destro, mas funcionava muito bem, fechava a linha de 5 atrás. Faz esse vai e volta com facilidade. É um jogador, assim, muito diferente em se tratando de futebol brasileiro, né? Quando ele foi contratado, o Felipe até ironizou algumas declarações que muita gente deu, né? Mas será que ele vale tudo isso? É porque muita gente não acompanha, de fato, com regularidade o futebol de lá. Eu não estou julgando ninguém, cada um sabe o que faz, mas quando você vai analisar um jogador, você tem que acompanhar, tem que ver ele mais vezes dentro de campo para saber se ele vale ou não aquilo ali. O Felipe Luiz, numa entrevista recente, disse que ele vale o dobro, talvez o triplo, né? Então é isso, ele tem a confiança do treinador, mas ele também está mostrando por que tem essa confiança dentro de campo. Acho que é bem interessante. Samuel Lino, então, convocado para a seleção brasileira. Vamos ver se ele pode aparecer aí, entrando em campo, como titular ou não, com Carlo Ancelotti, nesses jogos aí eliminatórios para a Copa do Mundo. Bom, o vídeo é isso aí. E, cara, pelo futebol que ele tá mostrando para a nação, não ia demorar muito, cara. E não é novidade que o Samuel Liso seria convocado para a seleção. Eu achei que ele ficou de fora, já era para ter sido convocado nessa primeira chamada, mas não foi. Foi em função do desligamento lá, da desconvocação do Matheus Cunha. Mas isso não é novidade, o cara que tá lá fora, o cara vem aqui e joga esse futebol no Flamengo. O Flamengo, a visibilidade é muito grande. Então, é tão tal que ele pensou em vir lá do Atlético de Madrid pra cá, pro Flamengo, porque aqui, pra ir pra seleção, é muito mais rápido do que ele ficar lá num time de terceira, entre aspas. Porque lá na Espanha é Real Madrid e Barcelona, o Barcelona é Real Madrid e Atlético de Madrid. Mas, cara, tá de parabéns. E amanhã tem Flamengo. Amanhã tem Flamengo. Meu Deus do céu, que jogaço, beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações, rubro-negra.